eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no Compartilha Cast você vai encontrar diversas histórias, diversos assuntos, onde essas histórias vão inspirar você a ser mais assertivo, a se conhecer melhor. Então vem comigo e bora compartilhar. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no meu canal, corre lá, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. A minha convidada de hoje é a doutora Michele Spader. Ela é ginecologista e vocês vão conhecer muito sobre toda a história dela, porque ela hoje trabalha com um lado mais integrativo. Então seja muito bem-vinda, doutora Michele, aqui o Compartilha Cast. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar minha história com vocês. Muito obrigada, uma honra. Gente, ela tá vindo de Porto Alegre só para gravar esse episódio comigo. Isso não é uma honra? E para te trazer muita informação, porque hoje a gente vai falar sobre climatério e carreira, desafios e decisões sobre reposição hormonal. Você está preparado? Se você está passando por isso ou conhece alguém que esteja passando por isso, esse episódio é para você. Então corre e compartilha. Doutora Michele, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Como que tudo começou? De onde veio essa vontade de ser médica? Eu estava lendo na sua bio, lá no seu site, e eu até coloquei aqui no meu celular, eu faço questão de compartilhar, que ela falou assim: escolhi ser médica por estar convicta de que proporcionar cuidado para as pessoas, em especial a nós mulheres, era minha vocação. Então quero te convidar, te pedir que você compartilhe de onde veio essa vontade de compartilhar com nós mulheres essa sua vocação. Bom, essa clareza dessa escolha veio vindo ao longo do tempo. O que eu me lembro da minha infância era que eu queria ser médica, eu não sabia muito o porquê. Hoje eu entendo que era exatamente essa ideia de ajudar as pessoas que estava lá, que eu como criança não conseguia entender, que para mim era muito claro o que eu queria fazer. E esse momento dessa decisão, para mim ficou mais claro ainda depois de ter feito ginecologia, quando eu fui fazer ginecologia oncológica. E me diziam, Michele, mas é muito pesado, parte de oncologia, operar câncer de ovário, operar câncer de útero, mas essas mulheres estão precisando de mim. Porque a medicina está muito fria, muito cirúrgica, era uma área muito cirúrgica, e eu gosto muito de cirurgia, e eu dizia, essas pessoas frágeis, fragilizadas, estão precisando muito de mim. Pois a história mudou, eu parei de fazer oncologia e acabo cuidando de uma outra maneira, como na verdade é completamente o oposto, né? Para que a gente não adoeça, e não tentando curar a doença. E hoje eu sou muito mais realizada com a ginecologia, com a medicina integrativa, que tanto se fala em medicina integrativa, que na verdade é uma medicina, que é como as pessoas deveriam ser tratadas, para se cuidarem, para evitar as doenças e se entender, né? Exatamente o que eu gosto, e acho que por isso que a gente teve essa conexão. Eu sempre busquei ter um olhar para a gente mais do que olhar só para uma possível doença. E aí eu procurei uma médica que pudesse me entender por esse ângulo, né? E não ficar só falando, não, Vivian, é isso mesmo, você tem que passar por isso, essas oscilações de hormônios mesmo, e daí, obrigada, universo, que me conectou a você, e hoje eu consigo ter um olhar melhor para mim, porque eu entendo que mais do que cuidar da saúde, uma consulta com você é total autoconhecimento, né? É? Eu, É. muito, porque quando a gente está ali, a gente não está só olhando a parte dos hormônios, você está querendo É entender o que está tudo. acontecendo comigo. Então, eu acho que isso fez essa conexão. Então, eu ia até perguntar para você, e você já me respondeu, qual é a diferença da medicina tradicional e da integrativa? Porque muitas pessoas, elas não sabem, e eu entendo que muito hoje dos médicos ainda não têm esse olhar. É bem o que o nome diz, né? Medicina integrativa. O que está se criando de grande problemática nisso? Que, como tudo na vida, acontece uma questão de marketing e de desvio
de imagem, inclusive. É a gente literalmente olhar a pessoa como um todo. Sem grandes fórmulas mirabolantes, nada, é entender exatamente tudo o que está causando. Eu entender por que a falta de vitamina está causando deficiência de ferro e está causando cansaço. Daí como é que eu vou tratar o cansaço? Ou depressão, ou falta de memória, eu vou dar um remédio para falta de memória? Não, eu vou corrigir o ferro. E entender a fisiologia, é basicamente o que a gente estudou no começo da faculdade. Fisiologia, bioquímica, farmacocinética, entender como as coisas funcionam. Mas isso foi se perdendo, né? Na medicina tradicional, acho que foi se segmentando muito o corpo. O cardiologista cuida do coração, o oftalmologista cuida do olho, o neurologista do cérebro, o estômago é o gastro, e ninguém mais parou e tentou entender a fisiologia inteira, a bioquímica inteira. Que é isso que a gente faz nas consultas, né? Sim. E entender exatamente de onde está vindo o principal gargalo para a gente poder tratar exatamente a grande questão, né? Por que que aquilo está se repetindo tanto? O que que você não está fazendo diferente para que você possa consertar isso? Exato. E a parte do paciente é a principal. A minha função é entender isso. É só de orientar, De né? E orientar. quando E não, orienta, e o paciente tem que fazer, né? E não que remédio não tenha função. Às vezes tem. Né? Quando já temos umas doenças estabelecidas, enfim. Mas não essa questão de remédio para tudo. A gente vira uma polifarmácia, né? Tanto que a gente mais vê farmácia, né? Em Porto Alegre, pelo menos, tem farmácia. aqui em São Paulo também, e uma na frente da outra, assim, é uma concorrência até engraçada. Mas eu entendo até que não adianta a gente tomar um remédio para dor de cabeça se a gente não sabe o que está causando a dor de cabeça. Exato. É isso que você vai É, nessa linhagem, né? Exatamente. Bom, agora a gente vai falar sobre climatério, né? As pessoas não estão acostumadas com essa palavra. As pessoas estão acostumadas mais com a menopausa, mas menopausa é quando a pessoa para totalmente de menstruar. E o climatério é quando você está passando pelo processo onde você está perdendo tudo que você tinha de hormônio como você foi criado, é isso? Isso. Ótimo. Tem uma idade que a gente pode começar a prestar atenção para isso, né? As mulheres que estão nos assistindo e nos ouvindo, a partir de quando elas precisam começar a prestar atenção? E quais são os sintomas que elas também precisam começar a prestar atenção, independente se elas estão naquela idade ou não? Bom, vamos começar pelo conceito, o que é climatério, né? O que é menopausa? Menopausa é 1 ano sem a gente menstruar, ou seja, uma data retrospectiva. Climatério, pré-menopausa são sinônimos, é tudo que acontece antes disso. Quando começa o nosso declínio hormonal? Então, quando é a menopausa? Quando o nosso ovário parou de funcionar e não produz mais os seus hormônios, que são basicamente estradiol, progesterona e testosterona. 8 a 10 anos antes pode iniciar a queda, pode não inicia em todas nós a queda hormonal. Com progesterona antes, estradiol um pouco mais tardiamente e testosterona variando de cada mulher. E quando vai ter sintomas? A partir desses 8 a 10 anos. Então, quando que a mulher entra no climatério? A gente não sabe, né? Porque é lá na frente que vai ter o diagnóstico da menopausa, então fica muito difícil, é muito mais clínico da gente conhecer, entender a história de como é essa paciente, o que tem acontecido de diferente. Porque se uma mulher vai entrar numa menopausa aos 45 anos, que é considerado normal, com 35 ela já tem queda hormonal. Com 40 ela pode estar com sintomas bem expressivos. A outra vai entrar com 52, vai ser bem mais tardiamente. Então, assim, pelo menos por volta de 35, 38, 40, tem que começar a observar e prestar atenção. Mas é difícil. É difícil da gente mesmo se identificar, porque, primeira coisa, que nós mulheres tendemos a achar que tudo é normal, que a gente vai dar conta. Ah, não, isso é porque eu estou cansada, isso é porque eu estou trabalhando muito, isso é porque... Enfim, a gente vai se acostumando ao que é ruim. Né? Então fica um pouco difícil. E a nossa função, a minha função é identificar isso, o que está acontecendo, né? O que em geral acontece, né? Pensando em sintomas. Geralmente os primeiros sinais são relacionados à queda de progesterona. O que são eles?
Não necessariamente todos, não necessariamente nessa ordem. Insônia, que é um dormir e um despertar às 3 da manhã, 4 da manhã e ter dificuldade de dormir. Um humor mais deprimido, uma oscilação de humor, uma névoa mental, que é uma sensação de esquecimento, de não lembrar bem das coisas e não conseguir entender. E a psiquiatria hoje também está começando a enxergar isso, que esses transtornos podem estar relacionados à queda hormonal. E tem estudos dizendo que as mulheres onde mais entram com antidepressivos e remédios para dormir é em torno dos 45 anos. Olha que interessante É isso. chocante, né? É chocante. E hoje, como tu já entende, Muito. Tô virando quase uma assistente da doutora aqui de tudo que eu tenho passado, né? E daí fico consultando. Doutora, é isso, socorro, me ajuda. e eu tenho como característica que eu acho importantíssimo que as pacientes entendam o que está acontecendo consigo, porque elas só vão conseguir seguir e dar continuidade se estiverem entendendo o que está acontecendo e por que tem que fazer tal coisa ou tal tratamento, né? Tem que participar ativamente. Tem alguma influência da gente começar a estar no climatério pelo começo da nossa menstruação, que tem um nome específico que eu esqueci? Menarca. A menarca. Então, eu, por exemplo, tive a minha menarca com 11 anos de idade. E hoje eu já estou no climatério. Então, isso tem influência ou não? Pode ter, é difícil. Na verdade, a data da menopausa é baseada principalmente com a quantidade de folículos que tu nasce. Lá, então, tem uma história que vem desde a gestação da tua mãe. Então, da qualidade daquele ovário que tinha dentro da barriga da tua mãe que foi feito. Nossa! Então, é a quantidade de folículos, quando termina os folículos, acabam os folículos que a gente entra na menopausa. O que se tem relatado? Que quanto mais precoce a menarca, mais precoce a menopausa. E a idade da mãe também está relacionado. Se a mãe teve menopausa precoce, tem uma tendência a se ter uma menopausa precoce. Então, isso a gente pode dizer que é genético. Sim. Legal. Você disse, então, que a gente começa a se perceber com algumas questões como cansaço, constante, que a gente até confunde um pouco como, tô um pouco depressiva, né? Porque eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu tô desanimada, não tenho coragem. Então, quando esses sintomas começam a despertar, é hora de procurar a ginecologista. E não psiquiatra. E não psiquiatra. Não, psiquiatras que me perdoem. Sim, mas Também, nós mulheres temos que usar a ginecologista como nossa primeira opção. Clínica geral, né? Para que depois, quem sabe, até a própria Preciso. ginecologista fala, não, então vamos chamar um outro médico para estar conosco nesse processo. Quando a gente identificou e a gente começa, então, a tratar esse climatério, né? Essa reposição hormonal. Muito a gente escuta que a reposição hormonal pode desencadear várias doenças como câncer. Isso é um mito? Muito. Vamos falar sobre a história da reposição hormonal. Em 2002, teve um grande estudo que chamou WHI, que foi a publicação, ele foi encerrado em 2002, porque tinha aumentado o risco de doenças cardiológicas e de câncer de mama nas pacientes. Então, nesta época, eu estava na residência médica de ginecologia, a minha mãe fazia reposição hormonal e eu mesma disse, para com isso, por favor, olha o grande estudo que saiu. E se sabe que 80% das mulheres do mundo pararam com reposição hormonal. Antes disso, né? Da onde começou a reposição hormonal, né? As mulheres começaram a viver mais e começaram a ter calorões, a passar mal e inventaram uma grande coisa que era um hormônio sintético que a mulher se sentia melhor. E começou a se estudar isso. Com esse estudo, então, 80% das mulheres perderam a grande oportunidade da vida dela de se tratarem. Anos depois, o próprio estudo se retratou e disse, não é bem assim. O grande problema do nosso estudo é que nós estávamos usando mulheres mais velhas, com doenças cardiovasculares já prévias, e a progesterona sintética, que é a principal vilã. Na época era o hormônio da égua, o xixi da égua, prenha.
Enfim, daí o próprio estudo se retratou, mas não teve esse boom, porque não tinha mais interesse, não teve mais a repercussão que teve o primeiro estudo. Com isso, muitas pessoas. Veio a tibolona, que é um outro hormônio sintético, que as mulheres que se tratam devem conhecer, e foi tendo mais estudos, e inventou-se o hormônio bioidêntico, ou isomolecular, que também é fabricado em laboratório, mas que imita nossa estrutura química. Tem muitos estudos e muitos anos já de uso, e cada vez tem mais estudo científico nos dizendo que não, ele não aumenta o câncer. Tem estudos dizendo que o estradiol bioidêntico, se usado isoladamente, parênteses, a princípio não se deve usar isoladamente, ele protege o câncer de mama. A progesterona bioidêntica é neutra, e sim, as progestinas, que são as progesteronas sintéticas, podem aumentar um pouco o risco do câncer de mama. Um pouco. Existe uma tabela de um grande estudo que diz assim, que a atividade física diminui 7 vezes o risco de câncer de mama. E a reposição hormonal, não me lembro exatamente o número, em bonequinhos aumenta 2 bonequinhos. Então, tudo é uma balança. Eu acho que mesmo que se tenha que usar uma progesterona sintética, se for necessário por algum motivo, é preferível, desde que tu melhore os outros fatores, né? Os fatores modificáveis, que é a obesidade, atividade física, tabagismo, bebida alcoólica. Comer mal, né? Comer mal. Então, qual era a pergunta? A do mito. Então, ficou esse grande mito. A gente cresceu ouvindo, não, reposição hormonal dá câncer de mama. E na época se dizia, esse hormônio sintético você deve usar só por 5 anos. Porque sim, ele aumenta o câncer de mama, né? Então, vou te tirar os sintomas horrorosos dos fogachos, que a gente não chegou na segunda parte dos sintomas. Eu cheguei só na primeira parte, que era a queda da progesterona, faltou a queda do estradiol. Os fogachos, que é onde a mulher mais se desperta, ficou assim, menopausa é calorão, né? Onde a gente identifica a menopausa. Climatério, que é tudo que vem acontecendo antes, que não se fala tanto. Pensando, dá câncer de mama. E hoje eu escuto isso ainda, muito. E vejo muito médico dizendo isso para os pacientes. Outro dia eu fiz um stories no meu Instagram, um pouco revoltada com isso, porque as pessoas tentam, às vezes as pacientes tentam e não conseguem ajuda. Passa por um, passa por outro, e tem muito estudo científico e está muito comprovado que é mito. A gente sabe o quê? Vamos voltar atrás. O que são os hormônios, né? Existe o hormônio da tireoide, o hormônio do pâncreas, todo hormônio, o hormônio do ovário. O que os hormônios fazem no teu corpo? Eles sinalizam a função que o teu órgão tem que fazer. Por exemplo, no osso, progesterona faz osso novo, estradiol quebra osso velho. Então, a gente renova a nossa massa óssea a cada 10 anos. Então, se acabou a função do meu ovário, por que eu não vou repor? Né? E para quê? E para proteger o coração, e para proteger o osso, e para proteger o cérebro. E não é só pelos sintomas, né? É muito mais além do que só uma questão de a falta do hormônio. Não, a reposição do hormônio pode te trazer malefícios, mas a falta dele também vai te trazer muitos malefícios. A gente falou desse mito de que você precisa mesmo se conhecer um profissional que possa te orientar. E aí, doutora, eu quero te perguntar que, assim, a gente passa por um profissional e o profissional fala, não, você não pode fazer. Quando isso acontece, é muito importante que, então, a pessoa, sabendo dessas informações, procure um outro profissional que possa orientar. Quando essa informação não chega até o canal, o que a pessoa pode fazer além pesquisas porque assim na internet a gente tem tantas informações de todos os jeitos. Então, por isso que está aqui o Compartilha Cast para a gente poder levar informação. O que eu quero trazer também, além disso, é a importância de você fazer uma reposição e entender onde a pessoa fala, até agora não dá mais, eu preciso fazer, mas eu tenho um histórico familiar onde a minha mãe teve câncer, a minha avó teve câncer. O que a pessoa pode fazer nesses casos
que ela vai falar, eu não posso fazer reposição hormonal, ou eu posso? Onde que ela pode... Onde entra essa questão? Onde é que ela pode ter essa resposta? É uma É. resposta bem complexa. É. A primeira coisa que ela pode fazer pela saúde dela e pela menopausa dela é alimentação saudável e atividade física. Né? Eu não tenho dinheiro para reposição hormonal, eu não tenho dinheiro para consultar, mas tu pode fazer atividade física e alimentação. Isso é a base de tudo sempre. A gente sempre vai chegar nesse lugar. Se o histórico familiar de câncer de mama é muito importante, a gente pode fazer um teste genético para ver se essa paciente tem o risco aumentado ou não, que é o famoso BRCA1 e BRCA2. Existem vários genes envolvidos, mas os mais conhecidos são esses. Em geral, a família que tem muitos casos de câncer de mama, elas já sabem isso, já se identificam. E esses dias eu atendi uma paciente, olha que interessante, teve algumas tias que tiveram câncer de mama, jovens, ninguém nunca investigou, e essa paciente, aos 39 anos, teve um câncer de mama. E então fizeram um teste genético, sim, ela era mutada geneticamente, e a irmã também fez, era com mutação, e a outra irmã não era mutada. Mas teve que passar por uma situação que não precisaria. Ela poderia ter feito o diagnóstico da mutação antes e ter tomado uma providência. O que se faz se tem uma mutação genética? Angelina Jolie. Retira a mama e retira o ovário. Claro, não é frio, não é calculista, não é bem assim. Mas eu, Michele, se tivesse esse risco sabidamente, eu não teria... Outra alternativa, né? Outra alternativa e nem hesitaria nisso. E o que é mais legal, eu que adoro reposição hormonal, é saber que essa paciente que tem mutação vai fazer a cirurgia e vai poder receber reposição hormonal. Que apavora, né? Como é que uma mulher aos 43 anos vai retirar os ovários, porque tem mutação, então a história de câncer não vai poder receber hormônio. Vai tirar a mama, vai retirar o ovário, e sim, ela pode receber reposição hormonal. Então, ela vai continuar tendo uma vida livre de doença. Então, é muito importante que a pessoa conheça todo o histórico familiar, é muito importante que a pessoa se conheça e entenda e busque ajuda de profissionais que tenha essa mesma linguagem, que é o que a gente está falando aqui, né? Que possa orientar ela de uma forma mais assertiva. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a isso, e por isso que a gente está trazendo essas informações. E faça a sua parte, né? Porque a epigenética é a grande parte dos tumores, né? A genética é uma partezinha de 10, 15%. Epigenética é o que a gente faz com a nossa genética. Então, o estilo de vida vai determinar se eu vou desenvolver aquele gene ou não. Olha, isso acho que é para você colocar no mural assim, na cabeceira da sua cama. O que você tem feito por você? Quais são os alimentos que você ingere? O que você tem ingerido de informação? O que você tem feito de cuidados com o seu corpo? Quando a gente fala de ter uma boa alimentação, doutora, a gente está falando de não comer nada mais industrializado, né? Descascar mais e desembalar menos, e saber direito a importância disso, porque as pessoas falam, mas eu mereço comer mais um docinho, eu mereço comer mais um salgadinho. E na minha família todo mundo é assim. E sempre vai foi ser assim. assim. E eu entendo que foi sempre assim por falta de informação, mas agora que você tem a informação, agora você é responsável por tudo que tu cativas. Não é assim que falava o Pequeno Príncipe? E construir tua história, né? É aqui e agora que a gente determina a velhice que vai ter. E não só velhice, né? Já na verdade, desde a infância, a gente está construindo tudo isso. Nossas escolhas que são determinantes. A gente vive uma vida muito automática. Que tu vai vivendo, tu não para, nem olha para ti, não enxerga o que tu está fazendo por ti. E é isso. Genética é 10, 15%, o resto é tudo com a gente. É tudo com a gente. Você sabe que hoje eu, pegando o elevador, eu tinha... eu entrei no automático, estava mexendo no celular, daí parou no outro andar, entrou um vizinho meu. Daí, quando ele entrou e apertou o botão dele, eu parei e olhei e falei para ele, peraí, deixa eu ver se eu apertei o meu andar. Daí ele falou assim, você fez no automático, né? Eu falei, pois é, eu fiz no automático. E eu já
tinha feito um combinado comigo que eu pararia de viver no automático, que eu começaria a prestar atenção mais no que eu estou fazendo. E eu, Vivian, não quero mais fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu quero sentir tudo que eu estou fazendo. Ele falou, mas você apertou o seu andar. Eu falei, que bom que foi, pelo menos no automático eu consegui responder. Mas eu não lembrava que eu tinha feito isso. Então, isso é uma responsabilidade, e eu vi o quanto isso me atrapalhou até o momento de eu achar que eu dava conta de tudo e que sim, eu consigo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E isso não é verdade. Eu, mais do que sou prova viva aqui dos últimos acontecimentos, que está me fazendo refletir muito sobre essa questão. E olha que eu já sou uma pessoa que gosto muito de meditação, né? Eu gosto de tentar estar tranquila, eu já busco ter uma boa alimentação, eu faço atividade física diariamente, mas mesmo assim tem muitas coisas que eu preciso corrigir. Isso influencia, então, muito em todos esses processos, e você acredita que isso pode também fazer com que antecipe esse momento da menopausa? É estresse, né? É estresse oxidativo. Nosso corpo, nesse meio vivido corrido, mal cuidado, vive em estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo, Michele? O que é inflamação subclínica? É o dano lá nas nossas célulazinhas todas do corpo. Onde a gente produz energia para fazer as coisas nas nossas mitocôndrias, onde a gente tem mais mitocôndrias, tem no coração e nos músculos. E daí uma pessoa obesa, que não tem músculo, não tem mitocôndria, ou tem pouca mitocôndria e não tem energia. Então está tudo muito interrelacionado, né? O estresse oxidativo com o estresse, realmente, o estresse em si é cortisol. Nosso principal, o pior hormônio que a gente tem é o cortisol, que falando em hormônio, é outro hormônio, que está aí presente na vida da gente todo o tempo, né? Se a gente não cuidar. Não cuidar. Vai estar, né? Independente da gente cuidar ou não. Mas com certeza, tem influência. Não existe estudo científico disso. Mas hoje, tu já entendendo o que tu entende, a gente pensa que sim. Que é evidente que tudo que a gente faz na vida vai ter impacto na data da menopausa. Tudo são consequências. E na sintomatologia? Meu Deus do céu. O quanto de tempo desperdiçado que a gente teve para a gente descobrir só agora a importância desse autocuidado. Ah, Vivian, mas eu não consigo fazer isso. A minha vida, na realidade, é muito bonito o que você está falando, mas na realidade não é assim. É a gente que está fazendo as escolhas, não é? Exato. Tu vai ter que escolher o futuro que tu vai ter. Eu não consigo. Não consigo é relativo, né? Depende muito. Tudo são Se escolhas. proponha, é propósito, né? Os propósitos de vida. Os propósitos de vida. De vida e de sua vida, né? Que é o principal, né? O que eu quero ser? Uma médica famosa. Para quê? Para quê? Se eu não vivo bem. Vai ser só nas telinhas, né? Não é para ser este único. Pode ser um propósito, mas não é o único propósito de vida, né? Que reflexão, você que está nos assistindo e nos ouvindo, e eu sei que é muito desafiador. Mesmo eu fazendo tudo isso, eu sinto o quanto cada vez mais é necessário eu me conhecer e me autodisciplinar para que as minhas escolhas sejam mais assertivas e para que eu consiga ter melhores respostas. Bom, as preocupações emocionais, elas estão presentes diariamente, principalmente a gente que mora em cidade grande. Quem é mãe, quem é pai, quem é avô, quem é avó. Além de tudo isso, né, de tudo que a gente está falando, de escolhas, de reflexões, você como médica, o que você pode orientar para as pessoas nesse sentido de poder fazer essas mudanças e também porque senão fica tudo muito só
são escolhas. Existe algo que a gente possa fazer além, Michele, além das escolhas, para a gente ter novas oportunidades e tentar adoecer menos? Pergunta difícil, hein? Pergunta de milhão, né? Não tô enxergando uma resposta. É mesmo só com escolhas, né? Não existe um remédio milagroso. Às vezes me perguntam quando eu suplemento vitaminas, porque preciso suplementar. Porque está me suplementando ferro. É diferente, né, da gente usar um antibiótico. Ferro é para mil coisas, antibiótico para tratar a tua infecção urinária. Então, para tua resposta, não tem um antibiótico. E por isso uma resposta certa, né? E por isso que é muito importante esse autoconhecimento, de você poder ir lá na sua clínica, a pessoa falar, olha, eu tô com esses sintomas, e daí você pede um monte de exames para poder conhecer a paciente e você orientar melhor. Começa com uma boa alimentação e depois, sim, a gente ir buscando melhora do sono, atividade física, mas gerenciamento de estresse. E tudo isso, muitas vezes, com as mudanças que são feitas, inclusive com essas reposições, como, por exemplo, um B12 para ajudar na fadiga mental, né? O ferro para poder trazer mais ânimo, tudo isso vai ajudando. As pessoas, depois que fazem reposição de ferro, dizem, eu sou outra pessoa em 2 dias. E a vida inteira eu tive essa queixa e nunca fui tratada. Muda. E tudo eu entendo, Michele, doutora Michele, que porque a gente já está aqui íntima, então a gente vai conversando tudo, e eu estou aqui como se fosse você sentado na cadeira com ela numa consulta. Cada pessoa é individual. Muito. Porque o que serve para mim não vai servir para a pessoa que está assistindo agora. Por quê? Porque temos bioquímicas diferentes, enzimas diferentes, metabolizações diferentes. Vai ser completamente diferente. Sabe que nas minhas consultas eu faço, os pacientes chegam e me dizem assim, primeira coisa, já viu meus exames? Elas mandam antecipadamente os exames. Já viu meus exames? Não, eu não vi. Eu me olho com uma cara assim, que falta de interesse. Eu vejo na carinha, assim. Sabe por quê? Porque eu preciso te escutar primeiro. Porque se eu olhar o teu exame, eu vou fazer um preconceito, um pré-julgamento de que essa pessoa tem isso, isso, isso. E para eu montar um raciocínio, eu preciso saber do principal, que é a queixa. Então, se eu olhar lá, eu vou ter uma ideia. E não é o mesmo exame da Vivian e da Michele, pode ser igual o exame e é completamente diferente. Pela história. Isso é muito legal de saber, porque muitas vezes tem esse pré-julgamento. Ah, mas você não me deu atenção, poxa, eu passei não tudo olhou. Antes, né? O que aconteceu? Me pediram, a secretária pediu os exames todos antes, e tu não viu? Eu explico daí, eu digo, não, eu não vi por isso, porque eu quero te ouvir, mas mesmo assim me olham com uma carinha assim, tô sabendo. No final da consulta, entendem. E no final todos ficam muito amigos da doutora, que isso é o mais gostoso. Agora vamos para as perguntas que as pessoas me passaram sobre as dúvidas sobre reposição hormonal. Você disse que hoje os estudos indicam melhores resultados e até ajudam na prevenção os hormônios bioidênticos. Mas muito a gente ouve desses chips que são intracutâneos. Esses chips são indicados, não são indicados? Em que momento a gente pode usar? Ou isso... o que você pode me dizer sobre isso? Bom, vamos começar sobre reposição hormonal bioidêntica. É uma palavra que não é autorizada, a gente não pode falar. Tem que ser isomoleculares. Ai, meu Deus. Mas a gente fala e vou continuar falando, que é como a gente conhece, né? Primeira coisa, quando que vamos repor hormônios, né? Os hormônios que estão faltando no nosso corpo. Né? Por exemplo, agora pensei longe assim, o que eu tenho que repor? O que o teu corpo produz, isso que tu vai repor. Né? Progesterona é o nosso primeiro hormônio que cai, é a primeira coisa que a gente repõe. Em geral, o estradiol vem depois, e testosterona, falando lá no ovário, que eram aqueles que eles produziam. A gente tem que determinar a via. Né? Via de reposição hormonal de progesterona
É outra briga que também está muito comprovado que tem que ser via oral. Sempre via oral, porque eu preciso que passe no fígado para ser metabolizada nos metabólitos que eu quero, para melhorar bem-estar, sono, memória. E repor, na verdade, eu não uso a progesterona para melhorar sono e memória. Eu uso a progesterona para que ela faça a sua função, lá no osso, lá no coração, e melhorar os sintomas, né? Estradiol e testosterona tem que ser via transdérmica, ou um gelzinho de passar na pele, ou um adesivo na pele, ou um chip, ou um implante subcutâneo. Então, existe sim implante subcutâneo de testosterona e de estradiol, que são os hormônios que a gente produz, está tudo certo, com doses diferentes para cada pessoa. Mas o que muito se fala é da gestrinona, o chip da beleza, que talvez seja essa o teu questionamento. O chip da beleza é a gestrinona, que é um hormônio sintético, que é uma progestina. Ah, Michelle, é ruim porque o ovário não produz? Sim e não. Ele é ruim porque eu não preciso dele para viver, mas quem tem uma doença, como endometriose, miomatose, precisa de remédio. Daí eu vou usar um hormônio sintético que é antiestrogênico. Por quê? Porque a miomatose, endometriose, adenomiose são doenças estrogênicas. Então eu preciso usar uma gestrinona. E não como chip da beleza. Entendi. E virou chip da beleza porque, como efeito, ela é um androgênio. Então, é uma progesterona, uma progestina sintética com efeito androgênico, que é tipo testosterona, e antiestrogênico. Aumenta a massa muscular, aumenta a disposição, mas dá queda de cabelo, na dose errada, oleosidade da pele, engrossamento da voz, tem muito efeito colateral. Foi a Hebe Camargo que usou gestrinona e chamou de chip da beleza. Ah, é? Não sabia disso. Então, sim, existe o chip, existe o implante, que na verdade são pellets hormonais, existem absorvíveis e não absorvíveis, que um dura 6 meses e outro 1 ano. Mas depende do quê? Então, não adianta eu te perguntar quando é indicado usar. Não, cada um é individual e precisa você conhecer todo o histórico para poder, então, E, recomendar. e qual usar, em que etapa da vida, às vezes é um primeiro, depois o outro, às vezes os dois juntos, e qual a dose não é a mesma, a minha e a tua não são as mesmas. Por isso, tudo é muito individual. Por- Porque a gente tem pele diferente, metabolização diferente, eliminação do hormônio diferente, então vão ser doses diferentes. O paciente chega na minha frente, eu sei qual é a dose dela? Não. Eu tenho um vasto conhecimento pelo exame, pela queixa, que eu acho que vai dar certo. Mas eu não tenho, a não ser que eu faça um metabolômica, que estuda o que a gente metabolizou, e nossas enzimas, enfim, mas também não tem essa resposta. Senão eu vou ter que testar. Por isso que tudo é muito individual. Então, olha, para de querer achar que porque sua amiga está fazendo, ou porque sua amiga está tendo resultado, inclusive na academia, ficando mais bonitona, não faça isso. Procure um profissional e se oriente. Quando a gente fala, nem tá aqui no roteiro, mas me veio na cabeça, muitas pessoas usam as alternativas, como óleos essenciais, como chás. Nesses momentos, é só para diminuir o Sintoma. sintoma. Nada a ver com os hormônios, porque, na verdade, precisa realmente A ir lá e reposição. fazer a reposição. Se a gente pensar isso, é porque o hormônio da tireoide a gente repõe, né? Sim. Ninguém Quando, pensa. Quando cai e precisa, não se questiona isso. Tu não usa um chá para melhorar do hipotireoidismo. Não. Dá cansaço. Também. Climatério e menopausa também dá cansaço. Olha que interessante isso, porque você trouxe para mim da tireoide. E a tireoide também faz a gente engordar, faz a gente ficar cansado, várias outras coisas. Como que eu identifico? É só com exames. Qual é a diferença? Onde que está o grande problema? Se é na tireoide ou se é reposição hormonal, é sempre só Se com é falta de exames. ferro, se é falta de vitamina, se é uma outra doença mais séria.
E voltando para os sintomas, falando em cansaço, em engordar, nós estávamos lá conversando antes da queda da progesterona, daqueles sintomas muito que se confunde com psiquiátricos, com depressão, com insônia, e vai chegando mais perto da menopausa, as mulheres identificam uma dificuldade de perder peso, um aumento da gordura abdominal, um pouco de calorões, mais irritabilidade ainda, irregularidade menstrual, aumento do fluxo menstrual, aumento da cólica, aumento da TPM. E o calorão, finalmente é mais perto da menopausa mesmo. Então é muita coisa, né? Muito sintoma que pode se confundir com tudo. Com tudo. E em que momento que a pessoa para de tomar essa reposição hormonal? Essa é uma pergunta que eu te faço. Vamos lá. O hormônio serve para fazer as células fazerem as suas funções, enquanto eu tiver vontade que elas continuem fazendo aquela função. Ou seja, pode para o resto da vida. Os consensos mais tradicionais, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, já autoriza isso. Então, já pode. Olha que interessante, porque eu imaginei que chegaria, por exemplo, entrei na menopausa. Agora eu posso parar com tudo. Não, pelo contrário. Pode ser que para que eu continue tendo disposição, para que eu continue me sentindo viva, então eu continue fazendo toda a reposição hormonal. Em doses diferentes do que tu faz hoje. Tem alguns consensos de onde eu quero chegar, de doses, por exemplo, para tu entenderes, assim, na época do estradiol, quando for repor estradiol, que é lá o da menopausa, do calorão. Quando a mulher menstrua, por que a gente menstrua todo mês? Porque a gente foi criado para engravidar. Só para isso. Porque o endométrio cresce com o estradiol, vem a progesterona, estabiliza, daí a pessoa ovula, vem a progesterona, estabiliza o endométrio, que é progestação, se nada aconteceu, não teve implantação, descama. Então, esse estradiol aqui, quando sobe, falando em estradiol, ele vai a 600, dependendo do laboratório. O que é o nosso objetivo na menopausa? Não é chegar aqui porque eu não quero mais engravidar, eu não quero mais isso. Eu só preciso fazer a sinalização para que as minhas células funcionem e que eu pare de ter sintomas. Tem um número, tem como a gente saber quanto a gente quer. Então, hoje aqui tu tem um tanto e aqui tu precisa outro tanto. E é bem interessante porque eu vejo muita gente, muitos colegas que tratam os seus pacientes e prescrevem, e as pacientes também não voltam, uma vez prescritas, não voltam para confirmar aquela dose e elas estão recebendo isso aqui. Nada. Ou não está absorvendo, porque eu estou passando um gelzinho na pele, minha pele não tem boa permeabilidade. Então, está com nada, mas eu acho que eu estou fazendo reposição hormonal, então está tudo bem. Então, a paciente tem que ter responsabilidade de participar do processo para se entender. Às vezes eu tenho que trocar e não tenho que fazer. E o médico tem que ter este objetivo desse nível, para que a gente tenha a função que a gente deseja. É só entender o metabolismo, a fisiologia, que fica claro. Então, a responsabilidade dos dois nesse sentido, para que você tenha aí o que você foi buscar, né? E acontece muito que as pessoas chegam no seu consultório e falam assim, tá, mas por que você veio aqui? E muitas pessoas, você já teve pacientes que falam, não sei, tô aqui só para você me consultar. Existe isso também? Para cuidar da minha saúde, para entender o que está acontecendo. Sim. Em geral, vem com uma lista de queixas, né? Eu levei o meu papelzinho, né? Eu adoro quando vem com anotações, porque senão a gente fica esquecendo e não... Mas sim, tem gente que vem para ser... Eu digo assim, meu Deus, é uma raridade eu ver uma pessoa que está assim tão bem e veio porque quer se cuidar. Muito bom. Mas cada vez vai ter mais, né? Cada vez. É porque agora a gente tem mais informações, né? E que tomara que muitas pessoas tenham acesso a essas boas informações e passem a se cuidar cada vez mais, né? Porque isso é muito importante. Eu digo e trago para quem está aqui nos acompanhando os principais ganhos não só na vida pessoal, mas muito na vida profissional, porque nós estamos num momento onde a gente ainda está produzindo muito, onde a gente ainda precisa dar continuidade na vida, porque a gente está envelhecendo mais tarde ainda.
A gente entra no mercado de trabalho mais tarde, em geral, pela faculdade, pelos estudos. E o quanto isso pode trazer de benefícios. Eu percebo que as mulheres da minha faixa etária, elas estão nos seus... Eu falo que acho que é um dos melhores momentos da vida, porque a gente já está muito madura e a gente já tem uma grande experiência de tudo. E, poxa, nada melhor de que ter uma boa saúde, né? Ter todas essas qualidades para poder extrair o que você tem de melhor. Então, a importância da reposição hormonal nessa faixa etária, ela se faz muito necessária. Da reposição hormonal e dos autocuidados. Dos autocuidados. Da base de tudo, né? Muito. Porque só isso não adianta. Não adianta. E parece até clichê a gente ficar falando sobre isso, eu digo né? sempre, qual é a resposta? Eu digo nas consultas do paciente. Qual é a resposta? Já sei, é a mesma. Qual é a resposta? Alimentação saudável, gerenciamento de estresse, controle do sono. O que mais faltou uma? Exercício físico. Exercício físico e ter uma qualidade de vida no sentido de que a gente tem que entender que não é só trabalhar, gente. A vida passa muito rápido. A gente precisa fazer pausas, né, doutora? A gente precisa viver mais do ócio para a gente poder extrair tudo isso que tem de melhor. Eu sinto isso, né? E tenho percebido cada vez mais dessa importância. E a questão do trabalho, né? O impacto no mercado de trabalho. As mulheres estão muito ativas nessa faixa etária. Antigamente estavam se aposentando, aos 48, 50 anos estavam se aposentando, e hoje são muito ativas num mercado muito competitivo, onde tem muita gente jovem e boa chegando e colando neles, e a mulher se vê um pouco mais cansada, um pouco mais embaraçada, mais deprimida, sem motivação, sem vontade, e daí ela é atropelada. É muito fácil ser atropelada, e isso se mistura com outros sentimentos, que às vezes um casamento que está se desmanchando nessa fase, os filhos estão crescendo, estão querendo sair de casa, então é um momento muito desafiador para a mulher. Esse climatério menopausa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser maravilhoso, mas pode ser uma confusão danada. Então, por isso é muito importante a pessoa se conhecer muito, que vai ajudar, esse benefício vai ser eterno e vocês vão agradecer, então, para sempre. Então, vamos falar quais são os principais benefícios e se tem riscos. Riscos tem se a pessoa não se cuidar, mas quais os principais benefícios? Ah, eu já querendo responder por você, desculpa. Da reposição hormonal? É. Fazer tudo funcionar como tem que funcionar. Adorei essa resposta. Entendemos qual é a fisiologia? Na sua melhor performance, além de tudo. Por exemplo, a tireoide é muito claro isso. Uma tireoide inflamada funciona mal. Então, o que eu tenho que fazer? Desinflamar. Inflamação subclínica. O que eu faço? Atividade física, alimentação saudável, melhora o que eu nutro, as minhas células. E a mesma coisa o ovário. Então, uma mulher mais inflamada vai ter uma pior resposta, vai ter mais sintomas. O que pode melhorar? Todas essas queixas, né? De insônia, ansiedade, depressão, calorão. Isso, sintomas, a questão do gerenciamento do peso, que é muito desafiador e para nós mulheres é super importante. O cabelo afina, a pele parece que despenca. E também, se eu vou usar a reposição hormonal, minha pele vai ficar durinha lá para sempre? Não, não vai. É um conjunto de coisas, né? Benefícios. Daí, pensando em benefícios para o corpo, pensem comigo. Principal causa de morte da mulher na menopausa, doença cardiovascular. Reposição hormonal é protetora para o coração. Os homens infartam muito antes da menopausa e as mulheres passam os homens e infartam mais as mulheres passam e infartam mais do que os homens, pela falta do hormônio. Então, a gente já diminuiu a primeira causa de mortalidade. A segunda causa de mortalidade é fratura osteoporótica, por osteoporose, que mata 50% das pessoas que se quebram lá, né, na idade avançada. E o hormônio vai diminuir esse risco. Por quê? Porque vai fazer osso novo. Adianta só o hormônio? Não. Preciso da atividade física, dos micronutrientes também. Então, já tem 2 grandes motivos, né? E o Alzheimer. E doenças neurodegenerativas.
Só Só benefício, então. benefício. Diminui câncer de intestino, que está aumentando muito a prevalência. Por que está aumentando muito a prevalência do câncer de intestino? Pela má alimentação. Embutidos, enlatados. Muitas embalagens, né? Muito industrializado. Isso é bem complicado. Você falou de um ponto agora que é engorda. Reposição hormonal engorda? Não. Bem usada, bem indicada, na dose correta daquela pessoa. Pelo contrário, né? Ela restabelece as funções do teu corpo. O estradiol é responsável pelo formato de pera da mulher. Quando a gente perde o estradiol, a gente vira o formato maçã. Daí a gente passa na rua, vê dois velhinhos caminhando, tem os dois com os peitinhos, porque o homem vai criando peitinho, os dois barrigudos e meio careca. Tu não sabe qual é o homem e qual é a mulher. Porque já não tem mais hormônios dois. Olha, a gente falou de tanta coisa muito importante. A gente já está indo para os finalmentes da nossa gravação Já? aqui, já. A gente já está aqui há quase 1 hora, quase gravando. Quero te perguntar o que as pessoas devem considerar sobre a decisão de fazer uma reposição hormonal. Estudem e tenham um médico em quem confiar. Ponto. Eu, Michele, acho que todo mundo tem que usar, a não ser quem tem contraindicação. E mais legal que hoje já se sabe que antigamente diziam que quem tinha, dos estudos antigos, tido trombose, eventos tromboembólicos ou hipertensão não poderia repor hormônio. Hoje pode. Pela via transdérmica do estradiol, a gente é permitido para isso. Então, assim, é muito pouca gente que não pode. Mas não adianta usar o hormônio e não fazer a sua parte, porque não vai ter o mesmo benefício. Eu vou achar que eu estou protegendo meu osso, mas eu não estou protegendo meu osso, não estou protegendo meu coração, porque aquela obesidade e sedentarismo vão pesar muito mais. Então, isso vai ser muito mais importante. A obesidade é o principal fator de risco para câncer de mama. Então, depois o hormônio é o culpado. Então, tem que fazer todo o conjunto. Tem que fazer todo o conjunto. E fazer a sua parte, ter um médico em quem confiar. Quais são as principais queixas que você ouve no seu consultório hoje? É falta de disposição? É queda de produtividade? Ou o que as pessoas se queixam mais no seu consultório hoje? Ou que estão mais gordinhas? É difícil, um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Mas o impacto no trabalho é visível e as pessoas comentam isso. E se veem muito melhor depois de um tratamento, né? Ontem essa semana, uma senhora de 72, 73 anos, ela é freira, trabalha num... convento. Não sei se é convento, enfim, me disse, Michele, hoje eu sou muito mais ativa e muito mais feliz do que eu era aos 50. Olha que interessante. E ela segue trabalhando e segue se cuidando. É muito legal, assim, ver como as pessoas se descobrem e como podem viver melhor, né? Muito. Eu acompanhando muitas mulheres que acompanho no meu dia a dia, né, no meu trabalho, as principais queixas Vivi, eu não consigo mais dar conta de tudo. Verdade. E eu que sou mãe, eu que sou esposa, eu que trabalho fora, socorro, o que eu faço? Né? E daí é onde eu oriento, como eu sou também mentora de carreira, eu primeiro quero entender todo esse histórico e falo, a primeira coisa que você precisa saber é que você não é uma Mulher Maravilha e não existe, né? Hoje só nas telinhas. Então, é muito importante que você hoje primeiro se priorize, porque senão realmente você não vai dar conta de tudo. Então, nesse aspecto, doutora Michele, eu não consigo mais dar conta de tudo. O que eu faço?
Liga pra Vivian. Não, 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 não. Tô falando nesse sentido eu tô sentindo que eu tô muito cansada, então não consigo nem dormir melhor. Eu durmo e meu sono não é mais reparador. Então, isso pode ser sintomas preocupantes da pessoa começar já a fazer aquele check-up anual. Pensando só em hormônio, a gente pensaria em queda de progesterona, né? Mas pode ser tanta coisa, né? Tanta coisa, muita coisa. Mas você sabe que uma vez eu vi o doutor Samuel gravando e ele falava assim: esse negócio de fazer check-up anual também não é uma coisa muito boa. Sabe por quê? Porque se você não está fazendo a sua parte, que é não está se alimentando bem, você não faz atividade física, você vive num estresse contínuo, chegou o momento de fazer o meu check-up. Então você vai lá, é como se fosse uma bomba relógio. Reza. Ufa, mais um ano que eu tô salvo. É isso aí. É mais ou menos isso, né? E eu pratiquei isso com as minhas pacientes por muitos anos também. Com tudo que a gente aprendeu, e eu aprendi, também fazia, as pacientes iam lá e vêm fazer meu check-up, eu te solicito mamografia, ultrassom da mama, ultrassom transvaginal, abdômen e meia dúzia de exame de sangue. Então, eu tenho a meia-culpa também. Eu também fiz isso, porque eu aprendi a fazer isso. Depois que a gente vai aprendendo diferente. É isso que é o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa diz para tu cuidar da tua mama, fazer uma mamografia e um ultrassom mamário. Mas, na verdade, isso é prevenção secundária. Pelo menos se tem esse conceito. Prevenção secundária faça diagnóstico precoce. Sim, é muito importante, mas o que é prevenção primária? É todo o resto que a gente falou até agora. Isso é prevenção de verdade. E é isso, daí as pessoas dizem assim, eu tenho tanto medo desse exame. Tanto, mas não é do exame que tu tem que ter medo, né? Das escolhas que você tem feito, né? E sabe mais um detalhe que eu acompanho e gravo com tanta gente? Muitas pessoas que passaram por doenças bem significativas, como, por exemplo, um câncer de mama. Foi um grande choque, um grande impacto na vida dessas pessoas. E elas falam, eu já passei por isso mesmo, agora então eu vou me permitir comer mesmo o meu hambúrguer, tomar o meu milkshake, porque eu mereço agora. E agora que, então, cada vez mais é muito importante este autocuidado dessa prevenção da alimentação e desse autocuidado de atividade física, desse autorrespeito que a pessoa tem que fazer. A vida deu uma oportunidade dela aprender, né? Cabe a ela entender o que ela tem feito. O que a gente sabe, né? Os tumores crescem muito em uma alimentação ácida, muito ácida. Um copo de Coca-Cola é extremamente ácido. A gente precisa de 20 copos de água para neutralizar essa acidez. Por que aumentou o câncer? Que as pessoas tomam Coca-Cola como água. Esse é um exemplo, né? Sim. Esse é um exemplo, e porque a gente não para se olhar. Olha outra coisa assim, eu tô com dor no estômago. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um remédio para passar a dor no estômago. Mas teu corpo está te avisando com a dor no estômago que algo não está bem. Vai lá e toma um remédio, tu mascarou. Daqui a pouco ele te dá outro jeito de te avisar, de outra maneira. Até que um dia ele vai te... Se não está entendendo, ele vai te avisar. Então, voltamos de novo lá para o autocuidado, né? Para a gente prestar atenção na gente. E não pensar que é Mulher Maravilha, nós mulheres, né? Porque a gente foi criada a ser Mulher Maravilha, com a ideia de que era bonito ser Mulher Maravilha. A gente pode, a gente consegue. Agora a gente tem que saber se a gente quer. Vai vir a conta vai vir no final, né? De tudo isso. Olha, a gente não está fazendo um episódio aqui só puxando a sua orelha, mas sim, puxando a sua orelha. Um alerta, a gente está te dando a oportunidade de você repensar em todas as escolhas que você tem feito. Olha só
que presente que você está ganhando, meu e da doutora Michele. Isso aí. Então, não adie mais esse autocuidado tão importante na sua vida, né, doutora? E sobre o tema que era menopausa e climatério, deu para ter uma boa ideia do que se trata, né? Autocuidado. Não, precisa ter conhecimento, né? Conhecimento é libertador. Se eu digo, estudem, tenham conhecimento sobre isso. Autocuidado, autoconhecimento é libertador. Sensacional. Olha, eu sei que na sua cabeça deve estar passando aí um monte de dúvida. Coloca aqui nos comentários todas as dúvidas que chegar até a mim, eu vou direcionar para a doutora e ela vai estar respondendo com muito carinho, muita Com certeza. atenção, lógico que no tempo dela, porque ela é uma pessoa, ufa, mas é importante e ela dá atenção para todo mundo. Eu posso dizer, porque sou sua paciente e nunca fiquei na mão e estou super contente com tudo. Mas agora, eu escuto as pessoas lá falando, já, tá tão gostoso esse bate-papo. Foi até bom essa puxada de orelha. Sim, Mas então, qualquer dúvida, depois, se precisar, a doutora volta, a gente grava um novo episódio, não tem problema. Não, nem eu se respondo precisar, bem tranquilamente. a gente faz um live, já que né, você Exato. está em Porto Alegre, não tem problema. Mas eu sempre finalizo o episódio pedindo que a minha convidada compartilhe aquela mensagem final que toque no coração de quem está nos assistindo e nos ouvindo para que faça essa grande transformação, ou até mesmo um parceiro que esteja ouvindo, né? Alguém que tem alguém que esteja passando por esse momento do climatério, menopausa. Vamos finalizar Acho com uma que é mensagem. super importante a gente incluir o marido nisso, né? Muito. Porque às vezes o parceiro está aí do lado, está sofrendo, está vendo. Ele também está sofrendo, está passando por isso junto, então o marido também pode encaminhar para a esposa esse conhecimento todo, né? Total. Então, passa essa mensagem final, doutora. A mensagem final é assim, você não precisa viver mal. Porque é isso, a mulher se acostuma muito a viver mal. Não é necessário a gente ir vivendo, sobrevivendo. Tem muita coisa que se pode fazer, tanto com tratamento médico, tanto como a gente pode fazer por nós mesmos. Então, o recado é, não vivam mal porque não precisa. Não precisa. Muito bom, que delícia. Muito, muito, muito obrigada por você ter vindo até aqui para gravar comigo, para a gente passar essa informação para quem precisa. Espero que ajude muita gente. Eu também, esse é o meu objetivo de vida. E, por favor, deixe os seus contatos, como que as pessoas podem chegar até você. Doutora, socorro, estou passando por esse momento, me ajuda. Tem o Instagram, né, que hoje é o nosso principal meio de contato com as pessoas, que é a doutora Michele Spader. Eu vou deixar aqui para vocês poderem acessar, mas sempre, se precisar, só mandar mensagem. Então, E eu respondo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado eu pelo convite, por vocês estarem nos escutando até agora. Isso. Então, eu te agradeço, você que está aqui até agora com a gente, ficou nesse episódio longo, mas com muita informação. Mas não esquece de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar para que essa mensagem possa chegar em mais pessoas. Obrigada a vocês, o Gabriel e o Gustavo, que estão nos bastidores com a gente, nos assessorando nesse episódio. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!